Ok, nós estamos em 2 Reis capítulo 6, já falamos domingo passado sobre a primeira parte, né, vamos dizer assim, o primeiro episódio, a primeira história desse capítulo 6, agora nós vamos passar adiante. Mas antes de começar a ler, a partir do versículo 8, que começa a nossa história de hoje, a gente tem falado sempre sobre a relação dos milagres. Então, por exemplo, no seu esboço ali, essa próxima história vai falar sobre o milagre na relação que eu estou seguindo, o milagre número 13. Mas uma outra maneira que eu queria só observar, porque aqui, com essa história, vai mudar um pouquinho o foco das histórias. As histórias, como já também mostrei, as histórias não são necessariamente cronológicas. Quando os livros de reis e crônicas contam essa parte da história, eles são bastante cronológicos porque eles acompanham a sequência de reis. Eles só assim, porque está falando sobre o reino dividido, então às vezes vai para frente com o reino de Judá, depois volta atrás para falar sobre o reino de Israel. Então tem esse vai e volta nesse sentido. Mas quando a história acompanha os reis e as coisas que acontecem nos governos, é bem cronológico. E por isso que essa história, Elias nem tanto, mas a história de Eliseu, que Eliseu, o ministério dele abrange um tempo bem maior do que Elias. Temos muito menos histórias sobre Elias e o tempo do ministério dele, né, tentando calcular mais ou menos, é um período menor, talvez em torno de metade mesmo, né? A porção dobrada de Eliseu tem mais milagres e tem assim um tempo de atuação bem maior. Os relatos de Eliseu, do ministério de Eliseu, nem falando sobre o tempo que Eliseu era servo de Elias, mas o tempo do ministério de Eliseu é mais ou menos 50 anos. Então é um período, assim, abrange um período bem maior. Só que esses relatos da vida de Eliseu são bem diferentes de todos os outros relatos históricos nesses livros históricos, porque o registro histórico aqui, o registro das histórias, não faz questão de falar, então isso foi no tempo do rei fulano, isso aqui aconteceu antes, depois aconteceu aquilo. São histórias que fizeram parte da vida de Eliseu, então mais ou menos o período histórico é igual, mas a sequência e a posição certa. Tem um rei da Síria, mas qual rei da Síria? O rei de Israel, mas qual rei de Israel? A maioria das histórias, quando mencionam o rei, porque outra coisa que eu já chamei a atenção é que os milagres que acontecem na vida de Eliseu não são, muitos deles, né, não são diretamente relacionados a um rei, a um período, ao governo. Então, são histórias que acontecem com os filhos dos profetas, com a mulher sunamita, eu tenho falado, com pessoas comuns, com pessoas do cotidiano. Então, não tem relação com os governos, o que está acontecendo no governo, que rei que geralmente as coisas que acontecem na história do povo de Deus tem muita relação com o rei. Quem que é rei no período? O rei é bom? O rei é alguém que teme a Deus? Então provavelmente vai acontecer muita coisa boa. Não é um rei que teme a Deus, só vai acontecer coisa ruim. A maior parte da história que nós temos nesses períodos é assim. E essas histórias de Eliseu são durante um período o enfoque são as 10 tribos de Israel, que não tinha nenhum rei bom, não precisa nem perguntar se o rei era bom, nenhum rei desse período do reino dividido, nenhum rei das 10 tribos foi temente a Deus. Quem chegou mais perto é um que vai aparecer ainda, que é Jeú, mas mesmo ele continuou andando nos caminhos de Jeroboão. Então nenhum dos reis de Israel era um rei realmente que fazia a vontade de Deus.
E então, essas coisas estão acontecendo num período em que o governo não é um governo de Deus. Agora, quando nós falamos de governo nessa época, também prestem bastante atenção para a gente fazer a aplicação certa. O governo, o rei de Israel, por exemplo, ele não é um representante, ele não é uma figura dos presidentes e líderes das nações hoje, porque Israel era uma nação diferente, lembram? Israel foi chamado como um povo diferente. Como é chamado, se vocês conhecem um pouco desses termos, como era chamado o governo de Israel? Alguém sabe? Nós temos ditaduras, ou se nós usarmos a palavra que termina tudo em democracia, monarquia, como era o governo de Israel? Teocracia, porque mesmo eles tendo, lembra quando começou o primeiro rei com Samuel? Deus até ficou bravo porque não era para colocar um outro rei. Deus que governava sobre Israel, então não era para ser um outro governo. Teocracia é o governo de Deus. Então, quando nós olhamos mesmo para esses reis que não faziam a vontade de Deus, Acabe e os filhos dele, todo esse período aqui, nós não estamos, pode até ter uma aplicação, mas assim, se nós fizermos um paralelo, o que representa Davi? O que representa Salomão? O que representa Josafá? Eram líderes do povo de Deus, não representam para nós hoje líderes, governo do Brasil, dos Estados Unidos, da Europa, não representa esse tipo de liderança. Israel, no Velho Testamento, era o povo de Deus. Quem que é o povo de Deus hoje? A igreja. Então, quando nós quando nós queremos fazer uma aplicação, quem que é representado pelo rei de Israel? O governo do povo de Deus. O governo do povo de Deus. Porque a igreja, o que é a igreja? Ela é governada como? Quem que é o cabeça da igreja? Jesus. É uma teocracia, concordam? É uma teocracia. Tem governantes humanos, como naquele tempo tinha, mas esses governantes humanos devem ser pessoas que representem a Deus, devem ser pessoas que queiram, que vão fazer as coisas segundo a ordem de Deus. Então, quando nós temos um rei que não fazia a vontade de Deus, nós temos uma situação que acontece muito no nosso tempo também, que é a igreja, o povo de Deus, sendo governado por um governo que não representa a vontade de Deus. É um governo humano fazendo coisas que Deus não queria. Então, eu estou falando isso para a gente se situar, porque é uma coisa, a gente tem feito isso, domingo passado nós estudamos a história desse grupo de profetas, filhos dos profetas, que foram fazer uma construção e a pessoa perdeu o machado, caiu na água, e até vi uma nota que eu não tinha visto antes, assim, eu já tinha uma ideia de que um machado, assim, naquele tempo, ferro, essas coisas assim, nem a matéria-prima e nem a capacidade de fazer da matéria-prima algo, um instrumento, uma ferramenta, essas capacidades não eram como hoje, Hoje, por mais que o ferro vale bastante nas exportações do Brasil para a China, etc., mas o ferro em si não é uma coisa tão cara. Mas naquele tempo era algo muito precioso. E eu vi uma nota naquela Bíblia arqueológica, que fala assim que quando o indivíduo aqui, ele voou, o machado, saiu do cabo e caiu na água, ele falou assim, ai meu Senhor, porque era emprestado. Às vezes a gente pode pensar, também assim, é uma observação, não sei se é um fato, mas é uma observação baseada em estudo. A gente poderia pensar, puxa, coitado, ele estava preocupado com o dono do machado, porque era uma coisa emprestada. Mas essa nota que eu vi hoje fala assim, ele não tinha, era uma coisa cara,
esse filho do profeta que pegou emprestado, ele teria que pagar o machado para o dono e ele não tinha dinheiro. E o que acontecia com quem não tinha dinheiro? Virava escravo, como aquela viúva, né, com os 2 filhos. Então, não era assim, nossa, o que eu vou fazer porque era emprestado, como é que eu vou falar com ele que eu perdi um negócio? Não era assim, só uma preocupação moral, uma preocupação de responsabilidade também, mas era realmente uma preocupação. O que eu vou fazer agora porque eu não tenho como pagar e quem não tem dinheiro para pagar, né, não é como hoje assim que fica na dívida e põe os bens nos nomes de outra pessoa e vive uma vida normal. Não é assim que acontece? Eu devo 50 mil, devo 200 mil, mas eu continuo viajando, continuo fazendo tudo porque tudo que eu possuo, eu tenho casa, tenho carro, tenho tudo, mas não está no meu nome. Naquela época não era assim, você deve, vai trabalhar como escravo, né? Então a situação era bem mais séria. Mas voltando, quando nós estudamos uma história assim, a gente entra dentro da história e pensa, Eliseu, tudo que a gente estava examinando domingo passado, assim, a importância dessa história, do significado, mas o que a gente quer também, assim, agora, antes de entrar nessa próxima história, eu quero me afastar um pouquinho dos detalhes e pensar no macro, pensar no contexto histórico. O que é que Deus está fazendo através de Eliseu? Qual é a importância? Deus faz milagres. Eliseu veio para mostrar que Deus se importa com o indivíduo que perdeu o machado, ele se importa com a viúva que não tem como pagar as dívidas que o marido deixou. Deus se importa com cada situação pessoal, sim, mas Deus também está trabalhando numa história maior, num plano maior. Ele se preocupa com nossas vidas individuais, mas Ele está caminhando para algum lugar. Vocês entendem isso? Deus está caminhando, Deus não está simplesmente marcando tempo. Gente, é novembro de 2014, não vai acontecer nada, não é tempo de Jesus voltar, não é tempo do anticristo, sei lá. Deus está simplesmente... Não, Deus não está marcando tempo. Em todos os momentos, em cada passo da história, Deus está trabalhando, Deus está dando passos para o objetivo dele. Ele tem um objetivo. No Antigo Testamento, o objetivo era trazer Jesus. Agora, depois que Jesus já veio a primeira vez, o objetivo de Deus é trazer Jesus de volta. Então, são os 2 grandes marcos da história humana. Depois do pecado, o que tinha que acontecer? Jesus tinha que vir, primeira vez, e agora que ele já veio a primeira vez, Jesus tem que vir a segunda vez. Mas, para preparar o caminho para Jesus vir a primeira vez, muita coisa tinha que acontecer. Todo o Velho Testamento mostrando as coisas que tinham que acontecer antes de Jesus vir a primeira vez. Agora nós temos poucas escrituras, né? O Novo Testamento é bem curto, porque o Novo Testamento relata um período curto do que aconteceu depois, quando Jesus veio, né? O Novo Testamento fala sobre quando Jesus veio, os evangelhos, e sobre as coisas que aconteceram com a igreja primitiva depois que Jesus veio. Mas nós temos toda a história da igreja e estamos vivendo numa época em que nós estamos olhando e nos preocupando em o que precisa acontecer antes de Jesus voltar. Porque ele vai voltar. Você pode ficar de braços cruzados, você pode ir para a igreja, você pode orar, você pode fazer suas coisas sem nem pensar na volta de Jesus. Jesus vai voltar. Mas nós fomos chamados não para isso, concordam? Nós não fomos chamados assim, eu fui redimido, eu vou para o céu, eu vou reinar com Jesus, eu vou estar com Ele, onde Jesus estiver, eu vou estar junto, mas eu não me interesso naquilo que precisa acontecer para Jesus voltar. Não, não é essa a expectativa da igreja primitiva, era o que nós precisamos fazer para Jesus voltar. A ideia não realmente, nós não sabemos quando, nós temos que continuar a nossa vida, não é assim, também deixar de trabalhar, de fazer as coisas, porque Jesus vai voltar. Mas tudo que nós fazemos, toda a nossa vida, ela precisa, se nós somos pessoas da esperança,
pessoas que foram salvos por Jesus, salvos de um passado, salvos de um destino de condenação, mas nós somos salvos para cooperar com Jesus no seu propósito de voltar para a terra e reinar, ok? Então, estou falando isso para a gente eu sempre repito essas coisas, porque a gente precisa guardar isso e entender as histórias da Bíblia nesse contexto. Ok. Então, Eliseu, a gente já falou sobre várias histórias, até agora, até no ponto em que nós estamos aqui, em 2 Reis 6, teve vários milagres, né? 12 milagres, nós estamos prontos para começar o 13º. Mas não pensando na relação de milagres, eu fiz uma outra relação hoje, eu não vou falar um por um, eu só queria dar uma ideia. Tem uma maneira de você estudar a vida de Eliseu, é pensar em todos os milagres. Mas tem histórias de Eliseu que não, assim, a maioria conta milagres. Mas tem histórias, principalmente daqui para frente, tem histórias que não falam propriamente de milagres. Então, uma coisa que eu queria ressaltar é que Deus agiu na vida de Eliseu mostrando o sobrenatural. Eliseu é um homem que agia continuamente no sobrenatural. Mas esse sobrenatural aparece de duas formas. Uma forma são os milagres. Então, né, a maioria das histórias tem algum milagre. Mas tem uma outra coisa, misturada às vezes na mesma história do milagre, tem essa outra dimensão que vai aparecer muito daqui para frente, que é a dimensão de revelação. Ele revela o que vai acontecer. É tão sobrenatural quanto o milagre. Você pensa assim, todos os milagres, né? Foi através dele, né, que Deus deu um filho para a sunamita. Ela não podia ter filho, deu o filho. Assim, é difícil falar assim, o que é um milagre grande. A gente falou isso domingo passado, né? Fazer um machado flutuar é um milagre pequeno, né, gente? É um milagre meio insignificante, né? Assim, você compara assim, fazer um machado flutuar na água ou ressuscitar um morto. Claro, ressuscitar um morto é muito maior, né? Mas tudo é sobrenatural, né? Eu não consigo levantar um morto e eu não consigo fazer o machado flutuar, dá na mesma, né? Para mim, assim, o sobrenatural, é fora das leis naturais. Então, mas quando você pensa assim, quantos milagres já aconteceram? Nós estamos aqui no 13º, mas são 12 milagres que nós já vimos. Ele abriu o Rio Jordão, ele curou as águas, ele fez a água aparecer naquela batalha lá dos reis, da aliança de reis. Ele fez o azeite, encheu um monte de vasos. Ele tirou assim, a comida envenenada, né, ficou normal, ele multiplicou pães. Então são muitos milagres, ressuscitou, né, o filho da sunamita. Então são muitos milagres, mas agora, daqui para frente, nós vamos ter duas ênfases diferentes na vida de Eliseu, daqui para frente. Vai ter mais ênfase, vai ter menos milagres, não vai acontecer muitos milagres, mas vai acontecer muita revelação, muito conhecimento. Essa história, por exemplo, que nós vamos começar agora, o rei da Síria, a gente talvez não vai ler esses textos agora nesse momento, mas né, o rei da Síria começa a fazer guerra, né, contra Israel e fala que, no texto fala, nenhuma vez nem duas, então pelo menos 3, né? Mas assim, a ideia assim, nenhuma nem duas, dá a impressão que foram várias vezes. O rei da Síria fez um plano com os auxiliares dele, com os generais, com os capitães dele, né? Naamã estava no meio. Essa é uma das grandes perguntas. Naamã foi curado. Será que Naamã estava ajudando o rei da Síria a fazê-lo? A Bíblia não menciona mais Naamã. Nós não sabemos se Naamã esqueceu, foi ingrato e ajudou o rei. Quando ele falou com Eliseu, ele falou assim, rei, Eliseu, eu vou ter que acompanhar o rei no templo,
será que não tem problema? Porque eu quero adorar só a Deus. Mas ele não falou sobre essa possibilidade. Quando fizer guerra contra Israel, eu vou estar ajudando o rei contra vocês. Ele não falou disso. Não sei o que disso aí, não menciona. Isso aí fica uma interrogação. Mas o rei da Síria estava fazendo incursões. Não era assim, tipo, uma guerra grande, um exército, uma batalha grande. Ele estava fazendo incursões, atacando aqui, mais ou menos nas entrelinhas. Você percebe que ele queria fazer coisas por surpresa. Então ele conversava com os capitães dele, com os servos dele, e fala assim: olha, nós vamos para tal lugar e nós vamos atacar Israel daquele lugar. E Eliseu recebia a revelação de Deus, exatamente o que o rei da Síria ia fazer, e mandava falar com o rei de Israel, o filho de Acabe. Ó, cuidado, porque o rei da Síria vai estar em tal e tal lugar. E o rei de Israel se prevenia, verificava, né, que fala até no texto aqui que ele mandava mensageiros para ver se era mesmo, e todas as vezes frustrava os planos do rei da Síria. Eu sempre falo assim, que Deus tem um senso de humor, porque isso aqui é engraçado, é muito engraçado, né? O rei da Síria fazendo planos em secreto, né? Traçando a estratégia dele, nós vamos fazer assim, 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 e o rei de Israel sabe tudo de antemão, se previne e não fica claro exatamente o que acontece, mas no final das contas, o que nós sabemos é que o rei da Síria não consegue pegar Israel de surpresa e não faz nada. E isso acontece, diz o texto, nenhuma nem duas vezes. 4, 5, não sei quantas vezes. Então, isso é revelação. A gente não considera, tem algumas pessoas que fazem a lista dos milagres de Eliseu e colocam isso aqui como milagre. É sobrenatural, mas eu não chamaria isso de milagre. Isso é um dom. Isso é um dom. O dom de revelação, o dom de conhecimento. E quando o rei da Síria chama, no fim ele fica muito bravo, muito perplexo, mas não é possível. Coincidência uma vez, coincidência segunda vez, mas 3, 4 vezes o rei de Israel sempre sabe o que eu vou fazer. Ele fica muito perplexo e muito, assim, o que está acontecendo? Aí ele chama todo o conselho de guerra dele e fala assim: ó, gente, vocês vão ter que me falar quem que é espião de Israel aqui. Tem alguém aqui que, quando a gente faz o plano, logo... Né? E é muito, muito interessante porque naquela época não tinha telefone, não tinha internet, não tinha essas coisas, e as notícias corriam. Então, aí um deles, a gente não sabe como que ele sabe disso, se ele supõe só, se foi por causa... Né, teve gente que até especulou que essa pessoa que falou com o rei da Síria, mas não é nenhum de nós não, é o profeta Eliseu, que sabe tudo que o Senhor fala no seu quarto, mais íntimo, assim, mais secreto, ele sabe de tudo. Quem falou isso com o rei da Síria? Tem gente que especula que era Naamã, né? Mas como a Bíblia não cita Naamã, eu acho que não tem nenhum fundamento para isso. Mas alguém sabia que o profeta Eliseu era a pessoa que estava revelando todas as coisas, né? Então, depois nós vamos ver a continuação da história, mas por enquanto eu queria focar, mostrar esse ponto, que daqui para frente nós temos duas coisas que mudam no foco principal da história de Eliseu. Uma das coisas é que, ao invés de ser tantos milagres, agora serão mais incidentes, mais histórias falando da revelação. Vai ter alguns milagres, mas é mais focando na revelação. Eliseu é um homem que sabe o que vai acontecer no futuro, antes que aconteça. E isso é uma prova da soberania de Deus, tanto quanto o milagre. Isso é muito importante a gente entender.
Deus não trabalha muito, não é muito comum. Assim como verdadeiros milagres, milagres sobrenaturais mesmo, coisas indiscutíveis, não são comuns, gente. Deus faz na vida de cada um de nós, mas assim, um milagre que você possa comprovar, que tem provas médicas, assim, uma coisa assim muito imediata, sabe? Não assim, você começou a orar e depois de uma semana você sarou, sabe? Assim, não é aquela coisa assim gradativa. Deus faz isso também, mas é um milagre assim instantâneo, algo como Naamã. 7 vezes no Rio Jordão ele sai com a pele limpinha, sabe? Assim, essas coisas sobrenaturais ou outras coisas que nem são curas, né? São outros tipos de milagres, não são comuns, né? A gente perde uma chave, né? Eu entendo que essas histórias são para nos mostrar que Deus quer fazer mais sobrenaturais na nossa vida. E a gente muitas vezes não dá muito espaço, a gente não espera que Deus faça. Mas não são, mesmo assim, não são coisas comuns. Deus faz coisas sobrenaturais, geralmente com algo assim, ele está cumprindo um plano. Então, a revelação daquilo que vai acontecer, a revelação daquilo que vai acontecer, o futuro, é algo que revela assim, a soberania de Deus e o governo de Deus. Através, não de um milagre. Deus fez um milagre na vida de Naamã. Com certeza isso ganhou atenção, lá na Síria também. Mas agora, Deus vai ganhar atenção do rei da Síria e do rei de Israel através do simples entre aspas, né, do simples fato de que Eliseu sabe com antecedência o que o rei da Síria vai fazer. Então, essa revelação do futuro, revelação do que vai acontecer, é algo muito especial. Deus não faz isso muito frequentemente. Nós temos muitos livros proféticos na Bíblia, mas nos livros de Isaías, Jeremias, Ezequiel, né, dos livros proféticos, quantas vezes esses livros proféticos estão falando de algo específico que vai acontecer? Algumas vezes sim. Isaías fala do imperador, o rei Ciro, né, da Pérsia, fala da vinda do Messias, tem predições, né, tem coisas que vão acontecer, mas não é o principal. O principal do livro profético é mostrando o coração de Deus, mostrando o que Deus quer fazer para trazer o povo de volta, ok? Então, isso é um dos aspectos, né? O segundo aspecto que vai mudar, então eu falei assim, daqui para frente nós temos 2 mudanças na vida, no foco, né, das histórias da vida de Eliseu. Uma que, em vez de ser tanto sobre milagre, é mais sobre revelação, sobre prever o que vai acontecer. A segunda coisa que acontece é que agora o foco muda de pessoas comuns do cotidiano e vai focar naquilo que normalmente é visto nas histórias da Bíblia, vai focar nos governos, não só o governo de Israel, mas o governo da Síria, um país de fora, um país que está atacando Israel. Então, aí que eu fiz uma relaçãozinha de todas as histórias na Bíblia sobre Eliseu. Eu encontrei 9 histórias, isso eu nem estou contando, assim, estou contando assim do ministério de Eliseu, nem estou contando assim de abrir o Jordão, quando ele voltou, nem estou considerando isso. Estou considerando assim, depois que ele passa o Jordão de volta, ele está com o Espírito, né, o ministério de Elias. Quantas histórias, porque cada episódio, tem vários episódios, histórias sobre Israel. Eu contei um total de 16 histórias sobre a vida de Eliseu, né, sobre o ministério dele. Dessas 16, 9 são sobre pessoas comuns, então mais da metade. 9 histórias
não envolvem governo, não envolvem o rei, não envolve a nação como um todo, envolvem 9 histórias da vida de Eliseu, envolvem pessoas comuns, como a viúva que tinha dívida, como o filho do profeta que deixou o machado cair na água e assim por diante. São histórias de pessoas comuns. Mas nós temos 7 histórias que falam sobre o tratamento de Deus com os governos. Então, Deus se interessa em pessoas comuns, mas Ele está mexendo com o governo. Deus está realmente agindo e Ele tem que mexer com os governos, ok? Então, isso é só mais ou menos uma ideia. E nesse ponto que nós estamos, no capítulo 6, depois da história do machado, nós vamos ter na vida de Eliseu 7 histórias que envolvem governantes, mas até esse ponto aqui nós só vimos 2. Então, ou seja, faltam 5 histórias daqui para frente, 5 histórias sobre governos. Então isso mostra essa mudança de foco. Até aqui, quase todas as histórias que nós vimos foram sobre pessoas comuns. O que nós já vimos sobre governos? No capítulo 3, segundo Reis 3, nós vimos aquela batalha em que o rei de Israel se alia ao rei de Judá, Josafá, e mais o rei de Edom para fazer guerra contra Moabe. Então é uma história ali, Deus dá o livramento, Deus fornece água ali naquele lugar que eles estavam sem água e eles ganham a vitória. Foi uma história envolvendo governantes. E a outra história que nós já vimos sobre isso é o Naamã, porque ele era um capitão, numa posição alta, e a história envolve o rei da Síria e envolve o rei de Israel. Então, Naamã é uma pessoa, ele foi curado, foi uma pessoa individual que foi curada, mas a história dele mexeu com os governantes. Então, nós só vimos essas 2 histórias até agora que envolvem reis. Agora, daqui para frente, nós vamos ver várias. Então, por que eu estou falando sobre isso? Porque Elias a gente já viu sim bastante. Elias, ele é uma figura de um ministério que Deus vai levantar nos últimos tempos. Ele foi aquele que preparou o caminho para Jesus vir a primeira vez, né, um ministério de Elias, né, um ministério semelhante a Elias, e vai ter um ministério semelhante a Elias no final dos tempos, antes da volta de Jesus. E Eliseu, ele é um complemento, ele vem junto, ele completa o ministério de Elias. Então, esse tempo de Eliseu também fala dos últimos tempos. Algumas coisas de Eliseu podem até ser figuras do que vai acontecer depois que Jesus volta, mas muita coisa aqui tem a ver com situações de apostasia, situações em que o povo não estava servindo a Deus e que Deus mandou um testemunho. Mais uma coisa que eu quero salientar aqui. Quando o povo de Deus, no Velho Testamento, quando o povo de Deus se afastava de Deus, acontecia isso? O povo de Deus se afastava de Deus? O povo de Deus se afastava de Deus? Né? Muitas vezes, né? Muitas e muitas vezes. Quando o povo se afastava de Deus, o que Deus fazia? O que acontecia? Qual era a solução? Quando nós pensamos na tribo de Judá, estamos pensando aqui num reino dividido, né? Então, quando a tribo de Judá se afastava de Deus, qual era a solução? Mais ou menos como no tempo de Juízes. Lembra o livro de Juízes? Lá também era esse pêndulo, né? Chega perto de Deus por um tempo, mas depois se afasta. Aí quando está bem longe de Deus, Deus levanta um libertador, aí traz o povo de volta para Deus. Aí fica com Deus por um pouquinho de tempo e aí vai escorregando de volta, né? É um vai e volta. E Deus usava juízes, líderes, pessoas ungidas por Deus para trazer libertação dos opressores,
mas também para trazer o povo de volta para Deus. Às vezes, o povo começava a buscar a Deus antes do líder se levantar. O povo começava a se arrepender. Poxa, nós estamos sendo oprimidos porque nós estamos nos afastando de Deus. Então eles voltavam a Deus, clamavam a Deus e Deus levantava um libertador. Mas Deus usava o libertador. No tempo aqui do reino dividido fica ainda mais claro. Como eu já falei, quando tinha um rei em Judá, quando tinha um rei que servia a Deus, o povo servia a Deus junto com ele. Quando tinha um rei que não servia a Deus, é meio engraçado assim, mas se o povo estava servindo a Deus com o rei que era bom, por que eles não continuavam? Provavelmente alguns continuavam, porque até nas 10 tribos que não tinha um rei fiel a Deus, no tempo de Elias, Deus falou com ele que tinha 7.000 pessoas que eram fiéis. Então, provavelmente, em todos os tempos, alguns ficavam fiéis. Mas a nação como todo seguia o rei. Então, quando tem apostasia, no reino de Judá, na tribo de Judá, Deus levantava um líder. E o líder levava o povo para Deus. Ok? Nós temos toda aquela sucessão, nós já vimos alguns, Roboão não serviu a Deus, mas depois vem o rei Asa e serve a Deus, o rei Josafá. Então, aqueles Asa, Josafá, eles conclamavam o povo para voltar a Deus. Eles ensinavam o povo, eles lideravam o povo para voltar para Deus. Agora, aqui nas 10 tribos, o único período que nós temos, assim, de algum tipo de avivamento, é esse ministério de Elias e Eliseu. Porque nenhum dos reis de Israel, das 10 tribos, nenhum deles servia a Deus e nenhum deles clamava o povo para voltar a Deus. Então nós temos aqui Elias, que chamou o povo, trouxe, anunciou a seca e lidou com o rei de Israel, tal, mas não fala muito a respeito do povo. Aí vem Eliseu como sucessor e nós vemos esses filhos dos profetas, nós vemos a mulher sunamita, nós vemos pessoas no meio de Israel que são fiéis a Deus, principalmente esse remanescente dos filhos dos profetas. Eles eram a comunidade que serviam a Deus. Mas nesse tempo, Deus está fazendo coisas tremendas. Nessa história e outras, assim, 2 grandes histórias que vêm pela frente aqui, nos capítulos 6 e 7 de 2 Reis, nós vamos ver livramentos de Deus. Quando o rei não era fiel a Deus, o que Deus geralmente faz? Ele manda algum inimigo invadir e tomar conta, não é? Geralmente, primeira coisa que acontecia, quando o rei não era fiel a Deus, já vinha uma invasão. Já vinha Egito, Síria, Moabe, Edom, algum país vinha e invadia. Mas aqui nós temos um rei que não é temente a Deus, e aqui nessa história que nós vamos ver aqui agora, o rei da Síria quer atacar Israel e Eliseu conta para o rei. Quem é o rei? Não dá o nome dele, mas muito provavelmente é Jorão, o filho de Acabe. Um rei que não era temente a Deus. E Deus dá esse presente para ele. Aconteceu isso com Acabe também. Deus deu algumas vitórias para Acabe. Em 1 Reis 20, dá vitórias para Acabe e Acabe não é um rei bom. Então, nós temos o segundo jeito. Então, Deus age na apostasia de 2 formas. Ele pode levantar uma liderança, como a gente vê em Judá. Ele levanta uma liderança e traz uma restauração do povo para Deus, tipo um avivamento, um povo voltando para Deus. Aí eles têm vitórias na guerra, depois nós vamos falar sobre essa comparação. Assim, tem vitórias na guerra que não trazem restauração. E tem vitórias que trazem, Então tem uma diferença muito grande, Não é prova, faz parte. Se você é fiel a Deus, você pode ser abençoado por Deus.
financeiramente, na sua vida, as coisas começam a se encaixar, muitas coisas dão certo. Esse evangelho que está sendo pregado hoje em todas as igrejas, né? Venha para Deus, Deus vai resolver todos os seus problemas. E a gente sabe que Deus resolve. Quantos problemas Deus não resolveu para cada um de nós? Só que tem situações de provação que não são por causa de desobediência, e tem livramentos que Deus dá para pessoas que não são fiéis a Deus. Então, quando Deus dá livramento, até, né, vocês provavelmente não vão lembrar, mas naquela história de Acabe, quando Deus deu um livramento sobrenatural para ele, a minha conclusão, a lição que eu aprendi daquela história foi: quando acontece uma coisa boa, quando Deus dá livramento, eu tenho que perguntar, do mesmo jeito que eu pergunto quando acontece uma coisa ruim, quando acontece uma coisa ruim, uma circunstância difícil, você não pergunta por quê? Por que, Deus? O que está acontecendo? O que eu fiz de errado? Né? Será que eu não jejuei? Será que tem alguma coisa errada? O que está acontecendo comigo? Agora, quando acontece uma coisa boa, ninguém pergunta. Todo mundo acha assim, né? É normal, Deus sempre faz isso. Não é normal. Né? Deus faz coisas, quando Deus traz uma intervenção, quando Deus faz uma coisa especial, diferente, Acabe tinha que ter perguntado: por quê? Eu que não fui fiel a Deus, Deus me livrou, o que aconteceu? E nós também somos infiéis em tantas coisas. Quando Deus faz uma coisa boa, uma intervenção, uma coisa sobrenatural na nossa vida, nós temos que perguntar por quê? Porque Deus está fazendo isso para nos levar a algum lugar. Então, isso é mais assim uma visão do que Deus está fazendo nessa época de Eliseu. Deus está agindo sobrenaturalmente num período em que o governo não está se arrependendo, o governo não está se sujeitando a Deus, o povo em geral é idólatra. Alguma comparação, assim, alguma semelhança com nossos tempos atuais? Essas situações totalmente fora do plano de Deus, e no entanto Deus está agindo com aquela comunidade dos filhos dos profetas, sim, mas não só com eles, até com o governo que não é fiel a Deus, até com eles Deus está agindo, porque Ele está tentando atrair, ok? Então deu para entender? Deus age em alguns momentos trazendo restauração a partir dos próprios líderes, mas em outras situações Deus age no meio do povo, no meio da nação de Deus, mesmo que os líderes não estejam se voltando para Deus, Deus está agindo, procurando atrair o povo de volta para Ele. Então, tudo isso aí é mais uma introdução. Nós vamos entrar um pouquinho nessa história, mas eu queria mais dar assim, essa visão para a gente entender um pouquinho de como Deus age na história, em diferentes contextos, em diferentes situações, e por isso que a gente precisa sempre orar e buscar a Deus, para Deus nos mostrar o que Deus está fazendo hoje. Nosso tempo hoje que tipo de tempo nós estamos vivendo, para a gente poder entender os princípios de Deus, ok? Bom, agora nós vamos então, começando na história aí, já falei um pouquinho, eu não vou entrar hoje na segunda parte, porque essa história, ela começa no versículo 8, e ela vai até o versículo 23. É uma história só, ok? Segundo Reis 6, do versículo 8 até 23. É uma história só, é uma sequência. Só que hoje a gente vai entrar só nessa parte aí da revelação. Mas assim, é sempre bom a gente pensar na história como um todo, para a gente não ficar perdido assim, em um detalhe. Então eu não vou ler todo esse texto, mas vamos só relembrar, vamos só contar rapidamente a história como um todo para a gente entender a sequência. Então, a primeira parte eu já falei, né? O rei da Síria, ele está fazendo incursões, ele está fazendo ataques, meio que ataques relâmpagos, ataques surpresa contra Israel, só que aí então Deus começa a falar com Eliseu, e tudo que o rei discute no seu conselho mais
íntimo, mais particular, assim, mais reservado, Eliseu já recebe de Deus exatamente todos os planos e envia imediatamente para o rei de Israel. E aí o rei da Síria fica frustrado, chama o conselho dele e fala assim, quem que está me traindo? E alguém lá sabe, não sabemos como, alguém lá sabe que é Eliseu que está contando. Então, uma coisa assim bem interessante é que o rei da Síria, inicialmente, o alvo dele, não sei se ele quer conquistar Israel, não sei exatamente qual que é o objetivo dele, mas o objetivo dele é o rei de Israel, a nação de Israel. Só que agora, como, isso aqui é muito interessante, porque Eliseu é um cara sozinho, um único homem, ele não é o único que serve a Deus, mas o foco da história é assim, Eliseu, sozinho, ele põe em xeque todos os planos do rei da Síria. Não é interessante isso? Um homem sozinho, ele consegue frustrar e anular todas as estratégias do rei da Síria. Aí o que acontece? Ao invés de pensar como que eu posso atacar Israel, o que o rei da Síria faz? Como que eu posso pegar esse indivíduo que está me frustrando? Né? Então, assim, quando alguém lá fala assim, não, senhor rei, nós não estamos traindo o Senhor, mas tem um homem lá em Israel, e isso glorifica Deus, né? Assim, não o nome dele, né? Mas Eliseu é um homem que ele dá a glória para Deus. Então, isso glorifica a Deus, porque assim como Naamã chegou para Eliseu e falou assim, agora eu sei que tem um Deus em Israel. Naamã não chegou para Eliseu e falou assim, agora eu sei que tem um cara chamado Eliseu que resolve todos os problemas. Ele não falou isso. Agora eu sei que tem um Deus em Israel. Então o rei da Síria, por enquanto ele está achando que o problema é Eliseu. Mas ele vai ter que reconhecer que Eliseu tem isso por causa de Deus. Eliseu não teria como saber disso. E só para a gente pensar nas implicações disso, como eu disse, não dá o nome dos reis, e quando dá, chama um monte de reis na Síria de Ben-Hadad. Não é um só, né? Como o faraó, assim, sabe? Era um título, vários reis tinham esse nome. Então, quando você fala Ben-Hadad, não são sempre a mesma pessoa. Tinha um Ben-Hadad no tempo de Acabe, agora é outro. Depois vai ter um filho de Azael que chama Ben-Hadad de novo. Então, são vários que têm o mesmo nome. Então, nós não temos certeza absoluta, mas é bem provável que esse rei, que está fazendo agora os ataques contra Israel, que provavelmente era o mesmo rei que era no tempo de Naamã, na cura de Naamã, tinha um rei lá, ele ficou sabendo que Naamã foi curado. Agora ele é frustrado nos planos dele por Eliseu. Esse rei, provavelmente o mesmo, quando ele fica doente, ele manda um mensageiro para quem? Ele manda um mensageiro para Eliseu. Eu vou sarar ou eu vou morrer? O rei da Síria. Porque ele sabe que tem um Deus que sabe todas as coisas e que não adianta ele perguntar para profeta nenhum dos deuses que ele tem lá na Síria. Então, isso não é tremendo? O rei da Síria, quando está em apuros, ele vai buscar uma resposta do profeta Eliseu. Então, isso é Deus mostrando, como no tempo de Daniel também, é Deus mostrando que ele governa não só o povo de Israel, a teocracia dele, mas Deus governa quem? Todas as nações. Ele é o Deus sobre todas as nações. Então, isso através essa simples palavra de sabedoria, aliás, de conhecimento, ele sabe o que o rei vai fazer, ele manda falar com o rei de Israel, e com isso, o furor do rei da Síria, nessa história aqui, se desvia de Israel e vai contra quem? Eliseu podia falar assim, meu Deus, que o senhor, que encrenca que o senhor me colocou agora?
Porque de repente o rei da Síria não quer saber de Israel, de exército, ele quer saber de uma coisa só: vamos pegar Eliseu. Então ele dá essa missão para os subordinados dele. Então, tem um cara lá em Israel que sabe tudo que eu falo na minha recâmara, então veja onde que ele está e vamos pegar. Agora, gente, me acompanhe um pouquinho, né? A falta de lógica, e isso vai até hoje, o homem civilizado, inteligente, culto do século XXI é igualzinho a esses caras aqui, nós inclusive. A gente faz as coisas mais irracionais que você pode imaginar. Se tem um homem que sabe o que eu falo na minha recâmara, me diga como é que eu vou conseguir prendê-lo. Onde que está a lógica? Tem um homem que sabe o que a gente cochicha dentro da nossa, do nosso recinto mais particular, ele sabe o que o senhor fala. Tá, então vai, descubra onde ele está que nós vamos cercar a cidade e pegar. Ele não vai saber disso? É muita falta de lógica, né? Mas é isso que ele fez. Então, ele recebeu de volta a notícia. O profeta Eliseu está num lugar chamado Dotã. Tá, então, de noite, ele manda um exército, porque esse cara é difícil. Esse cara vai ser duro de pegar. Né? Então, mesmo que ele saiba que a gente está vindo, a gente cerca. Ele pode saber, mas ele não vai conseguir escapar. Então, eles cercam toda a cidade de noite e quando o atendente, né, que eu acho que não é mais Geazi, né, não dá o nome dele, né, mas ele tem um outro atendente. Quando o atendente levanta cedo, ele devia ter as cidadezinhas eram muito pequenas, né, então eles olhavam, já via assim, tudo em volta, tinha um exército inteiro cercando a cidade. E o atendente fala com Eliseu: o que nós vamos fazer agora? Meu senhor, nós estamos perdidos, o que nós vamos fazer? Tem um exército inteiro da Síria só atrás de nós. Né? Agora, outra vez, assim, é o senso de humor de Deus, que assim, para mim, Deus está, assim, lógico, a coisa é séria, né? Mas, assim, quando Deus frustra os planos da Síria, eu acho, assim, que Deus está dando risada, né? Aliás, a Bíblia fala isso em Salmo 2, que aquele que está sentado no trono vai dar risada, né, dos governantes, dos reis da terra, quando eles se levantam contra Deus. Então, Deus está dando risada. Então, Deus tem um senso de humor e também ele tem um senso, assim, antes que Hollywood e esses outros lugares inventaram os filmes, né, aqueles filmes que deixam você em suspense, mas o super-herói, quando vem todos contra ele, na última hora ele dá um jeito e escapa, porque ele tem poderes sobrenaturais. Deus já tinha inventado esses filmes muito antes, né? Porque a cidade inteira está cercada, e o atendente fala com Eliseu: Eliseu, o que nós vamos fazer? Ai de mim, ai de nós, né? O que nós estamos perdidos? E Eliseu, na maior calma, né? Assim como Jesus na tempestade, no barco, você pode lembrar de várias situações. Eliseu fala essa frase, que é repetido muitas vezes na Bíblia, só que eu descobri, eu mesmo já repeti, passei para frente muitas vezes, eu fui dar uma pesquisada, é verdade isso? Você já deve ter ouvido falar, está no versículo 16. O que Eliseu responde para o atendente, quando ele fala assim: tem um exército atrás de nós? O que Eliseu fala? Não temas. Vocês já ouviram falar que tem essa expressão 365 vezes na Bíblia? Alguém já ouviu falar disso? Bom, é mentira, então não anote. Né? Assim, eu não sei de onde que tiraram, eles devem ter tirado assim, situações de outros contextos, mas eu pesquisei várias fontes hoje, não tem 365 vezes na Bíblia, não temas. Fala sobre temor na Bíblia mais de 500 vezes, mas a expressão não tenhas medo, não temas, tem mais de 100 vezes. Eu acho que já está bom para nós, né? É só não repetir um fato que não dá para comprovar, não tem uma frase dessas para cada dia do ano, né, como falavam, né?
Então, mas tem muitas vezes que talvez na próxima aula a gente pode apontar algumas. Mas Eliseu fala para o servo dele, não tenha medo, não tenha medo, nós temos um exército do nosso lado que é maior do que o exército deles. E depois ele ainda pede para Deus para deixar o atendente dele, e isso eu acho maravilhoso também, porque Eliseu não trata, você vê até a forma como ele tratava Geazi, as histórias que tem de Eliseu com o servo, ele não trata o servo como uma pessoa inferior, né? Ele manda Geazi colocar o cajado dele em cima do menino morto. Ele trata o servo como ele era servo de Elias, ele sabia o que era. Então ele trata o servo como alguém que está em treinamento, como alguém que precisa participar das coisas. Ele não fala assim, fica quieto, não precisa se preocupar, eu sei o que vai acontecer. Não, ele fala assim, Senhor, mostre para ele o que eu estou vendo. Então Deus mostra para o servo que tem um exército enorme de cavalos e carruagem de fogo em volta da cidade, né? E Eliseu não se apressa, assim, ele não, Deus, qual que é a saída? Onde que nós vamos fugir? Né? Ele depois até pede para Deus colocar cegueira, podia ser para eles fugirem, não. Ele espera o exército entrar na cidade, espera, sabe aquela coisa assim, até a última hora você não sabe o que vai acontecer. Tudo bem, então o exército inteiro aqui. O que vai acontecer? Ele deixa o exército entrar na cidade, chegar perto dele, naquela última hora que eles vão prender Eliseu, ele fala assim, Deus, coloca cegueira nesse povo todo. Então, assim, Deus dá esse livramento, e só para chegar até o fim da história, ele fala assim, gente, vocês estão no lugar errado, eu não sou a pessoa que vocês estão procurando, eu vou levar vocês, já que vocês não estão enxergando nada, eu vou levar vocês para achar o homem que vocês estão procurando. Aí ele leva o exército inteiro para dentro de Samaria, que é a capital. Leva o exército inteiro para dentro de Samaria, e aí ele fala assim, Deus, agora pode abrir os olhos deles. Aí eles abrem os olhos, veem que estão dentro do território inimigo, e aí o rei de Israel fala assim, meu pai, ele fala com Eliseu, assim, a expressão de quem considera o profeta como superior a ele. Meu pai, e agora o que eu faço? A gente mata todo mundo? Assim, mata como? Esse povo entrou pacificamente, você não fez nada para conquistá-los, faz um banquete para eles, dá uma festa para esse exército. Uma festa para nossos inimigos? Dá uma festa para eles. Ele dá uma festa para os inimigos, manda embora e eles param de fazer essas incursões contra Israel. Não é uma história bonita, é uma coisa fantástica, né? Nós vamos ter que parar nesse ponto, mas na próxima aula a gente vai falar um pouco mais sobre essa questão assim da revelação. Eu queria mostrar como é importante Deus revelar o futuro. Deus não faz isso com muita frequência, mas é uma demonstração do poder dele. É tão sobrenatural quanto um milagre. É Deus revelar o que vai acontecer. E isso é algo que Deus faz na vida de Eliseu, e por causa desse dom de revelação, Deus começa a exercer, é lógico que é uma amostra, mas Deus começa a exercer o governo dele. Deus muda planos, Deus frustra, Deus muda, Deus começa a governar alguns acontecimentos nessa época que o rei de Israel não é temente a Deus, o rei da Síria muito menos, mas através do profeta, Deus, e usando esse dom de revelação, Deus começa a mudar os acontecimentos. E, gente, nós vamos, assim, estou dando só o que a gente quer enfatizar mais na próxima aula, mas Jesus falou com os discípulos, vocês vão ser perseguidos e vocês vão ser levados
há muitos magistrados e reis e governantes para dar testemunho de mim. Então, o testemunho é da vida de Jesus, mas em alguns casos pode incluir aquilo que ainda vai acontecer, né? Porque Deus tem algo reservado há muito e muito tempo. Nós não vemos intervenções de Deus na história como no tempo antigo. Eu entendo que quando a Bíblia fala que o ministério de Elias vai voltar, e Eliseu ele está complementando o ministério de Elias, então eu entendo que quando o ministério de Elias vai voltar, antes da volta de Jesus, nós vamos ver coisas assim. Alguém, porque hoje, gente, não é uma vergonha às vezes, você não se sente meio envergonhado às vezes com pessoas que têm destaque, são evangélicos ou cristãos e representam mal quem Deus é? Eu me envergonho, eu não posso, eu não devo dizer assim, eu não sou, esse cara aí não é cristão, ele não, nós temos que dizer, ele é cristão, ele crê no mesmo Jesus que eu creio, ele foi perdoado pelo sangue de Jesus, assim como eu, mas ele não está representando Jesus de uma forma digna. A igreja não está representando Jesus. Mas Jesus quer uma testemunha antes da volta dele. Ele quer uma igreja testemunha. Ele tem as duas testemunhas de Apocalipse 11 que vão voltar a mostrar na terra, mostrar para governantes que Deus fala, que Deus age, que Deus interfere, que Deus pode mudar circunstâncias, Deus pode interferir com os poderosos na terra. Eu quero ver isso, mas eu quero ver isso através de um povo santo, não através de uma igreja que não sabe direito nem como representar a Deus. Por isso, assim, a gente tem que orar pelos evangélicos ou cristãos que estão em alguma posição de governo, mas ainda não podemos esperar essa pureza, porque ainda não tem. Mas nós temos que orar para que provavelmente nem serão pessoas com posições, né? Eliseu não tinha posição nenhuma no governo. As pessoas que provavelmente vão dar testemunho nos últimos tempos, provavelmente não serão governantes eleitos, né? Pessoas que têm posições. Provavelmente serão pessoas que Deus vai levantar e que vão falar aquilo que vai acontecer e vai acontecer. As pessoas vão respeitar a palavra de Deus outra vez, vão saber que existe um Deus em Israel. Eles vão saber que tem um Deus em Israel. Amém? Senhor, nós nos colocamos diante de Ti, Senhor, porque o Senhor pôde se revelar nessa época que nós estamos estudando, no meio de um contexto muito conturbado, muito contaminado. Teu povo não era um povo puro, não era um povo que buscava a Ti, não estava servindo a Ti, os governantes não serviam a Ti, e no entanto o Senhor levantou Eliseu e mostrou nessa época que o Senhor é um Deus poderoso, que o Senhor tem pessoas que dão testemunho de Ti na terra, e o Senhor fazia obras tremendas, milagres e essas predições, revelações que mostravam que o Senhor era quem podia interferir nas coisas que aconteciam. Senhor, nós temos muito desejo de ver o Senhor agir na terra outra vez. Senhor, muitas e muitas igrejas, muitas e muitas pessoas aparentemente convertidas, mas não estamos vendo o Teu testemunho na terra. Por isso, Senhor, nós pedimos a Ti, por nós mesmos, porque nós não estamos dando esse testemunho e queremos ver o Senhor tratar conosco até que o Senhor possa falar através de um povo na terra outra vez. Em nome de Jesus te pedimos. Amém.